Graça e paz, irmãos. Uma abençoada noite a cada um de vocês e um abençoado início de semana. Esta semana, a Igreja Presbiteriana do Brasil completou 162 anos de presença em solo brasileiro. Agosto é o mês missionário, assim considerado pela nossa igreja. Um mês de desafios missionários. E, meus irmãos, a igreja, ela tem essencialmente um caráter evangelizador, porque ela é a voz de Deus no mundo. Ela é a voz de Deus no presente. É através da igreja que Deus fala à sociedade, que Deus fala ao mundo. É através da igreja que a verdade de Deus é anunciada. Que verdade a igreja tem anunciado em nossos tempos? Vamos pensar um pouquinho a respeito do que o apóstolo Paulo nos fala sobre o conteúdo desta mensagem. Mas antes nós vamos orar, vamos louvar a Deus com o hino do Inário Novo Cântico e depois nós voltamos. Nosso Deus, somos desafiados dia a dia pelo Senhor, Pai, para cumprirmos o nosso propósito como igreja, como teu povo. E pedimos, nosso Deus, a tua ajuda, a tua direção, a tua iluminação, para que caminhemos dando passos em direção à tua vontade e ao teu querer. Use-nos, ó Deus, e abençoe-nos. Nos guarde e nos ilumine, Senhor, no refletir da tua palavra nesse instante. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus e nós já voltamos. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos marchemos nesse grande intento pregar a salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, se cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto seu. Diz-nos o Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, bem firmes neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de
glorioso Deus, que conhece os escolhidos seus, cheia de amor, vem revelar o favor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, e na cruz já fez a nossa redenção. Deixa eu fazer a leitura com vocês, meus irmãos, na primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo 1, do verso 18 ao verso 25. Ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, como está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como da sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porquanto tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém. Meus irmãos, nós observamos a igreja em Corinto e nós observamos a igreja em nosso tempo. A igreja de Corinto, ela tinha suas dificuldades, assim como as igrejas que nós vivemos hoje também têm as suas lutas, as suas dificuldades, os seus desafios. E, entendidamente, o maior de todos os desafios da igreja está em viver a união dentro da unidade que Deus nos concede e gerou através de Cristo Jesus. Nós somos uma única família espalhada pela terra e que envolve a todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que estiveram e que estarão. Todos aqueles que são o corpo vivo de Cristo Jesus. Ele é o cabeça. Esta igreja, ela, podemos dizer, ela se divide em dois grupos. O daqueles que estão aqui, estão presentes, daqueles que lutam no dia a dia, ou que militam a sua fé, e aqueles que já venceram essa etapa de militância de fé, essa etapa de caminhada de fé, e estão agora vivendo já parte do que será o triunfo final de todos aqueles que perseveraram até o final em sua caminhada de vida aqui. Irmãos, desta forma, nós vemos que o grande problema, a grande questão enfrentada pelo apóstolo Paulo naquele tempo, esse problema, essas questões se refletem também em nosso tempo, se refletem também em nossa época, se refletem também na comunidade da fé dos tempos em que nós estamos vivendo. Hoje nós temos presenciado uma grande valorização da forma, uma grande valorização da maneira, uma grande valorização dos anunciadores, em detrimento, meus irmãos, do conteúdo que estes anunciadores, que esta forma, que os métodos, os esquemas elaborados apresentam. As Escrituras e o apóstolo Paulo nos apresenta aqui algo que chama-nos a atenção. Quando ele fala a respeito do evangelho que foi anunciado por ele e aqueles nossos irmãos que estavam vivendo divisão dentro da igreja, divisão por várias razões.
Uma pela preferência de liderança, outra pelas habilidades concedidas por eles, por Deus a eles, os dons, e a dificuldade que eles tinham para administrar tudo isso, já que havia até mesmo uma segregação ali dentro entre os que eram mais ricos e os que eram mais pobres. Dentro desse contexto todo, o apóstolo Paulo está escrevendo aqueles nossos irmãos do passado que, inspirado por Deus, Paulo chama-os de santos e santificados. Não porque fossem melhores, mas porque foram alvos de Deus com a sua graça e a sua misericórdia. Eles se entendiam melhores uns do que os outros. E o apóstolo Paulo mostra que esse entendimento era um tremendo equívoco que eles estavam vivendo. Primeiro, a questão da liderança. Paulo diz: eu fui informado pelos da casa de Cloé que vocês vivem divisão entre vocês por preferência de liderança. Uns dizem ter preferência por Paulo, outros por Apolo, outros por Pedro, e até um grupo se diz partidário da pessoa de Cristo Jesus, mas gerando também divisão, ou participando dessa divisão. E nós observamos que formalmente Paulo recebe uma comunicação, uma carta daquela igreja, falando dos seus problemas internos. Então Paulo lhes responde. E Paulo começa, meus irmãos, tratando desta comunidade, mostrando que não pode haver divisão em Cristo e que apenas uma é a mensagem da igreja, porque apenas uma é a mensagem de Deus para a sua igreja, para o seu povo, para o corpo de Cristo. Olhando para tudo isso, primeiro, nós vamos entender que a mensagem desse evangelho, ela é uma mensagem, irmãos, que divide a humanidade, divide os seres humanos nos dois únicos grupos realmente definitivos e existentes. Nós vivemos divisões, isso a própria Escritura mostra que acontece, e aconteceu entre o povo de Deus no passado, acontece no presente e vai continuar a acontecer. Ali os grupos estavam divididos. A igreja estava dividida em grupos, 4. Mas, irmãos, nós observamos e vemos que esta separação, esse dualismo, a dualidade, ela é um aspecto presente dentro da nossa sociedade. Nós olhamos para a sociedade judaica e nós olhamos uma diferença, e vemos ali uma diferença que era estabelecida entre judeu e gentil, ou judeu e não judeu, entre homens e mulheres, entre escravos e livres. Nós observamos, meus irmãos, essa diferença invadindo o nosso presente entre homos e héteros, entre aqueles que têm preferência religiosa e não religiosa, e essas diferenças vão caminhando. Mas o apóstolo Paulo nos diz algo muito próprio aqui. Ele diz que essas diferenças, de fato, elas não são diferenças que identificam a humanidade em dois grupos que estão claramente, segundo Deus, demonstrados em separação. O verso 18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Meus irmãos, Isaías recebe a revelação de Deus 800 anos antes do nascimento de Cristo. E aqui Paulo cita a palavra de Deus e diz que aquilo que Deus havia dito no passado está se concretizando, ela se consuma, ela está agora com mais detalhes e com mais elementos. E Deus diz que, de fato, a mensagem do Evangelho é o que realmente faz com que haja uma única divisão
e essa divisão em dois grupos bem distintos. O grupo daqueles que são salvos e o grupo daqueles que se perdem. Não há, meus irmãos, outra relação. Porque esse grupo dos que são salvos e o grupo dos que se perdem envolvem judeu, gentio, escravos, livres, homens, mulheres, héteros, homos. Não quer dizer que todos estes estarão lá, mas diz que, meus irmãos, entre estes Deus está manifestando graça de forma tal que haverá salvação dentro de todos esses grupos e haverá também condenação no meio de todos eles, porque dentro desses grupos muitos se perderão e muitos se salvarão. Ou seja, quem não se perder estará salvo, porque não haverá um grupo intermediário, neutro, e que não viva uma ou outra situação. Então nós observamos, meus irmãos, que o verdadeiro evangelho, ele causa esta separação e esta divisão de uma maneira muito clara. Vamos entender que o evangelho não é aquilo que simplesmente nós proclamamos, mas é a boa nova de Deus que nos é dada a conhecer. E essa boa nova de Deus, ela é definida por Paulo como a cruz. A cruz é a boa nova de Deus. A cruz é a novidade de Deus. A cruz é a mensagem divisora, a mensagem transformadora, é a verdade que Isaías disse que haveria de se concretizar, que se concretizou e que agora o apóstolo Paulo está levando, que levou àquela comunidade e que deixa a nós como legado para que levemos também à sociedade do nosso tempo. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz uma coisa muito interessante. Paulo, quando esteve com o seu ministério apostólico, nas suas viagens missionárias, ele chegou a afirmar que permaneceria em um determinado lugar, porque ali havia ainda muita gente que precisava receber do Evangelho, porque ali havia muitos eleitos. Apesar de termos uma grande resistência com relação ao pensamento da eleição e da predestinação, ela é a garantia, e é a única garantia, meus irmãos, de que o anúncio do Evangelho autêntico e verdadeiro produz resultado. Porque, irmãos, é através da pregação do verdadeiro Evangelho que Deus chama a vida, ou chama a manifestação da vida, aqueles a quem Ele produziu, deu, gerou, manifestou a sua vida através da graça. Não é, meus irmãos, através de performance de pregador, não é através de estratégia de igreja, não é através da simpatia de pessoas, mas é através do verdadeiro evangelho que Deus age, que o Espírito Santo transforma, que vidas são renovadas, que vidas são transformadas. Então, meus irmãos, a mensagem da cruz, ela divide a humanidade dentro das únicas duas partes realmente existentes. A daqueles que serão salvos e a daqueles que estarão se perdendo porque não crerão na mensagem da cruz. Segundo, a mensagem do Evangelho, ela nunca pode ser uma mensagem pensada numa adequação cultural. Podemos, sim, usar, meus irmãos, a cultura ou o meio cultural, e devemos ser sábios nesse sentido, para anunciar o verdadeiro Evangelho. Mas não podemos alterar o seu conteúdo para que o seu conteúdo se adeque à cultura
aquilo que a cultura quer, aquilo que a cultura espera, aquilo que a cultura deseja. Nós estamos vivendo num tempo de aculturação, não da vivência da comunidade da fé em meio à sociedade, mas uma acomodação do conteúdo da mensagem, não uma contextualização da maneira como essa mensagem é transmitida, mas uma deformação, uma transformação, uma modificação do seu conteúdo. A questão da chamada igreja emergente, que afirma que a mensagem ela tem que ser adequada à cultura e que nós precisamos pregar de maneira que as pessoas gostem, queiram ouvir e que não se assustem, traz um risco muito grande. E o risco, meus irmãos, de fazermos aquilo que o apóstolo Paulo enfrentou e não realizou. Ele disse: os gregos buscam sabedoria, os judeus pedem sinais. Os judeus, com a busca de sinais, estavam tentando provar ao Senhor, testá-lo, e não apenas testá-lo, querendo ver a sua autenticidade. Enquanto que os gregos, com toda a sua estrutura filosófica, eles queriam entender, eles queriam racionalizar aquilo que estava sendo ensinado a eles. Um olhou e disse: não, não pode ser. É um escândalo pensarmos que Deus está salvando o mundo através desse meio que é escandaloso, desse meio que é terrível, rejeitado, desse meio que não tem o menor cabimento em pensar em ser usado para que pessoas sejam resgatadas. Como me referi em um outro momento, a cruz para nós hoje é um símbolo bonito. Usamos a cruz na lapela, usamos a cruz de muitas formas e olhamos para a cruz como Paulo olhou. Mas na época de Paulo, meus irmãos, olhar para a cruz seria como olhar hoje para uma coisa terrível, como alguém olhar para fazer uma escultura daquela tragédia em Brumadinho, que morreu muita gente, houve toda aquela destruição, e colocá-la como uma coisa, como um símbolo bonito, como um símbolo agora de alegria. Isso chocaria pessoas, principalmente aqueles que viveram naquela época, naquele contexto, naquela situação. Ou como pegarmos, meus irmãos, pessoas descendentes daqueles que sofreram na Segunda Guerra Mundial, descendentes de judeus que foram mortos, mais de 1 milhão deles, e colocar no peito uma suástica nazista e chegar até eles como um símbolo de beleza. Isso chocaria. Da mesma forma, a cruz, ela chocava na época de Paulo, porque a sua representação dentro da sociedade era uma representação que remetia a um pensamento de desqualificação, um pensamento de pessoas que não da pior espécie. Então, como poderia Deus salvar pessoas com aquele terrível símbolo? O judeu se escandaliza com isso. Os gregos não conseguem entender. Mas o apóstolo Paulo diz: este é o meio que Deus, de maneira muito especial, na sua sabedoria, decidiu escolher para promover a redenção.
Ele diz: eu não entrei, não vim até vocês com sabedoria humana. Significa, eu não vim até vocês com nenhuma artimanha, nenhum artifício, nenhum subterfúgio humano. Eu não vim a vocês com coisas que eu preparei na minha cabeça, ou que tomei aí da retórica grega, ou que tomei aí da sabedoria ou da filosofia que existem no nosso tempo para tentar convencer vocês. E, meus irmãos, a mensagem do Evangelho é essa mensagem. Essa mensagem pura, limpa e clara. Não é uma mensagem que está camuflada para que as pessoas então não se assustem com ela. Aqueles que são do Senhor, meus irmãos, aqueles que Deus chama, eles se encantarão com essa mensagem. O outro lado se escandalizará, se verá aterrorizado. Não vai entender, não vai amar e não vai aceitar. O apóstolo Paulo diz: aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Não, a pregação não é louca. Paulo não está falando que a pregação é louca, não é esse o sentido da expressão aqui. O que Paulo está dizendo é que aprove Deus a salvar pessoas por uma pregação que para as pessoas é loucura. O conteúdo dessa mensagem: salvar as pessoas através da crucificação do seu filho, para que vidas pudessem ser reconciliadas com ele, sendo salvas, tendo a dívida paga naquela cruz. E vamos lembrar que aquilo que para nós pode parecer loucura hoje, para Deus é pura e simplesmente grande sabedoria. As Escrituras dizem: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Na perspectiva humana, aquilo que nós olhamos e dizemos: que coisa maluca, que coisa doida, que coisa insana, que falta de sabedoria. Meus irmãos, isto que para nós é loucura, em Deus é simplesmente a mais pura expressão de sabedoria. Aquilo que para nós olhar e entendemos como uma fraqueza, para Deus é a manifestação do seu poder, da sua força, do seu senhorio. Então, irmãos, devemos nos lembrar que a ação evangelística da igreja, ela não é uma ação que está destinada apenas à liderança, apenas aos evangelistas, aos pastores. A igreja, ela é evangelizadora. Quando disse Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, não era um comissionamento apostólico apenas. Era um comissionamento para a apostolicidade da sua igreja, do seu corpo. E essa apostolicidade envolve a cada um de nós. Qual é o grande problema que você enfrenta para levar o evangelho? É não saber o que dizer? É não saber se vai dar resultado? Irmãos, o resultado acontecerá dentro do propósito de Deus, isso é seguro. Porque a palavra de Deus nos garante que a soberania de Deus é a garantia de que a evangelização de fato funcionará, porque ela não dependerá de pessoas que pregam. Ela não dependerá de pessoas que querem ou não recebê-la, mas dependerá de Deus com a sua graça, gerando vida autêntica e verdadeira nos corações, e que serão chamadas pela autenticidade da palavra pregada com fidelidade.
Podemos encher a igreja de pessoas. Isso podemos fazer com toda simpatia. Podemos fazer com toda uma forma de atrações, atrativos. As pessoas serão chamadas à fé através, única e exclusivamente, da pregação autêntica do Evangelho. Não são as experiências pessoais que fazem diferença. Não são as minhas experiências e não é o que eu acho. É o que Deus nos revelou. A mensagem do Evangelho pode ser uma tremenda loucura. Mas, meus irmãos, é a sabedoria de Deus para nós. Deus abençoe, Deus renove, Deus fortaleça a sua vida. Deus o use para a sua honra e para a sua glória. Sempre com a verdadeira mensagem do Evangelho. Nunca esqueçamos que a Igreja Presbiteriana não é a instituição. Somos nós, pessoas que estão ligadas a ela, que creem na seriedade da sua maneira de governo e que creem que ela tem, sim, seriedade acima de tudo em amar a palavra de Deus e ensiná-la verdadeiramente como Deus a revelou. Em Cristo, Ele continua a nos abençoar. Amém. Nós vamos louvar a Deus com o conjunto Heroínas da Fé e voltamos para encerrar esse nosso momento juntos aqui. Meus irmãos, até o final desse mês de agosto, irmãos, membros e pessoas que estão conosco participando dos cultos na Igreja Presbiteriana Bela Vista. Durante este período de tempo, até o final do mês de agosto, nós estaremos em uma experiência. Nós não estaremos fazendo registro dos nomes dos irmãos. Por duas razões. Primeiro,
que houve uma alteração na quantidade, na porcentagem de pessoas que podem frequentar os cultos. E depois, porque muitos irmãos também não têm respeitado esse pedido que nós temos feito, não têm dado seus nomes e têm frequentado, vindo à igreja. Nós queremos que venha de fato. Bom, então, até o final desse mês, nós estaremos suspendendo a relação dos nomes para a participação dos cultos em caráter de experiência. Sendo necessário, voltaremos com certeza. Bom, então, pedimos de vocês a compreensão. Vamos orar? Nosso Deus, nós estamos felizes, ó Deus, porque o Senhor nos usa como instrumentos nas tuas mãos e pedimos que o Senhor continue a nos dar conhecimento da tua palavra e sabedoria através do estudo pessoal de cada um. Nos guarde na caminhada desta semana e que nós sejamos esse instrumento para levar a tua mensagem verdadeira, Pai, às pessoas que o Senhor haverá de chamá-las, o Senhor haverá de trazê-las à vivência em novidade de vida. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor e cuidado conosco. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo seja com a sua vida e envolva todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Os discípulos de Jesus Cristo estavam encantados com a beleza do templo de Jerusalém, quando do Monte das Oliveiras olhavam para frente e contemplavam aquele palácio de mármore, reconstruído pelo rei Herodes o Grande. E disseram para Jesus: vede que pedras, que construções. E Jesus lhes disse: pois não ficará pedra sobre pedra. E então eles perguntaram: mas quando se dará isto? Que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: vede que ninguém vos engane. O engano religioso é o primeiro sinal da segunda vinda de Cristo. Ao longo destes 20 séculos de cristianismo, muitos desvios aconteceram. Muitas heresias surgiram. Muitas seitas vieram à tona. E muitas pessoas caíram na rede do engano, na teia da mentira, e foram ludibriadas pelas falsas doutrinas ensinadas pelos falsos mestres. A Bíblia nos fala da igreja de Bereia, que os bereanos eram mais nobres do que os outros crentes da sua geração, porque eles examinavam nas Escrituras tudo aquilo que era pregado para eles, se de fato era isso mesmo. Para que você tenha filtro, capacidade de ouvir com discernimento, para saber se o que está sendo pregado ou ensinado de fato confere com a verdade, é preciso que você conheça a verdade. Crentes analfabetos da Bíblia não têm crivo, não têm peneira, não têm capacidade de ouvir com entendimento, com discernimento, para saber se isso é verdade ou uma mentira envelopada com verniz de verdade.
mas na essência não é a verdade. Nós estamos vivendo num canteiro fértil de misticismo, de sincretismo religioso no Brasil e no mundo. Todos os dias surgem novas igrejas, novas religiões, com novas propostas, com novas ideias, com novas doutrinas. E nós precisamos nos acautelar. Precisamos examinar detidamente, porque Jesus nos alertou e os apóstolos nos alertaram de que nos últimos dias surgiriam falsos mestres, até ensinando doutrinas de demônios. Nem todos aqueles que dizem que falam em nome de Deus, de fato, são representantes de Deus para pregarem a palavra de Deus. Nós precisamos ter cuidado para não cairmos nessa teia, nesse cipoal das falsas doutrinas. Então, por favor, estude sua Bíblia, examine a sua Bíblia, medite na Bíblia, cresça na palavra, amadureça na fé, ganhe musculatura espiritual, seja alguém zeloso da verdade, seja um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade, afadigue-se na palavra, a fim de que você tenha clareza de entendimento e a fim de que você não caia nas lábias dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos exploradores da fé, dos camaleões da fé, daqueles que mudam de cor para agradar você, ou dos vendilhões que tentam oferecer a você um produto vantajoso, mas que não tem a essência do Evangelho de Cristo. Pois bem, fica aqui o meu alerta a você. Hoje é dia de não ser enganado. Hoje é dia de andar na verdade, andar na luz.